ligadinho aí no canal Jovens Remanescentes APE. Muito obrigado por você estar aí inscrito nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha aí e ative o sininho de notificação. Como dito ontem, nós começamos uma nova série, a série Mergulhando na Palavra, mergulhando cada vez fundo na Palavra. E ontem nós estudamos um pouquinho sobre a Bíblia, sua origem. Nós estudamos ontem sobre a sua inspiração e hoje nós vamos estudar sobre a criação, o começo, como tudo começou. Então eu convido você nesse momento a, junto comigo, nós mergulharmos mais profundo nesse tema, entender que realmente Deus é criador de todas as coisas, que não há lugar para o ateísmo, e nem para a mente secular que entende que Deus não existe, que tudo foi criado a partir de uma explosão denominada como Big Bang. Então, nós vamos entender hoje um pouquinho sobre a criação e como Deus trabalhou nesse sentido, como Deus ele se revelou para a humanidade através da criação e como a criação ela revela Deus. Convido você a junto orar comigo para a gente dar início a esse estudo. Oremos. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos recebidas, que nesse momento o Senhor venha nos ajudar a abençoar a nossa família e nos dar entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, de acordo com Hebreus capítulo 11 e o verso 3. De fato, é pela fé que acreditamos que o mundo foi criado por Deus, mas isso não significa que temos uma fé cega. Pelo contrário, existe muitas evidências tanto na natureza, de acordo com Salmo 119, versículo 1, e na ciência, tais como o estudo do design inteligente e a complexidade irredutível. Entre muitas outras coisas, a ciência sobre a perspectiva correta aponta para um Deus que criou tudo que existe nesse universo. Então, quando nós olhamos a complexidade do corpo humano, não dá para entender que o ser humano ele nasceu do mero acaso, O ser humano há uma complexidade tão grande em todo o seu ser, Quando nós olhamos para um cérebro humano e você vê através da ciência, a questão dos neurônios, então você vê uma complexidade, tão elaborada, tão precisa, que não dá para imaginar que tudo isso nasceu simplesmente de uma mera explosão ou de uma mera evolução. Então, nós entendemos que tudo foi criado por Deus de uma forma clara e objetiva, mesmo sem ver. Nós, através da fé, entendemos que aquilo que é visível para nós hoje veio daquilo que era invisível. Então, vamos conhecer um pouquinho mais desse assunto tão maravilhoso. Então, vamos aqui para algumas perguntas do nosso estudo de hoje. Como era a terra antes de ser criada? Como era a terra antes de ser criada? Gênesis, agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Logo no começo aí, Gênesis capítulo 1 e o verso 2. Olha bem o que a Bíblia ela vai nos dizer. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como era a terra? A terra era sem forma, a terra era vazia, porém o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o versículo 1 nos diz que no princípio criou Deus céus e terra. Então Deus é mostrado como Criador no versículo 1, mas a pergunta se refere à terra. A terra era inabitável, a terra estava em um sentido caótico, ok? Então a terra era sem forma e vazia. Segunda pergunta: como Deus criou o mundo?
Salmos 33 nos dá algo bem interessante para a gente entender. E veja o que é que Salmos 33 ele vai nos falar a respeito desta criação de Deus. Versículos 6 e 9 nos diz assim: os céus por suas palavras se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército dele. Versículo 7: ele ajunta em multidão as águas do mar, e em reservatório encerra a grande vagas. Versículo 8: tema ao Senhor toda a terra, tema todos os habitantes do mundo. Versículo 9: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então Deus fez todas as coisas. O Senhor falou e tudo passou a existir. Então podemos ver agora com esses dois versos que não existe margem ou perspectiva ou brecha para a evolução, né? A evolução não consegue se encaixar aqui, porque a Bíblia nos apresenta um sentido de um sentido totalmente diferente do que os evolucionistas eles tentam apresentar, né? A Bíblia oferece aqui um Deus criador. O criacionismo é a ideia predominante da Bíblia. Então a Bíblia não dá margem, não dá ideia e não traz nenhum sentido rumo ao evolucionismo, a não ser ao criacionismo. Então Deus é criador. Deus criou todas as coisas. Terceira pergunta diz assim: quem participou da criação? Como nós vimos em Gênesis 1, versículo 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nós vemos ali duas pessoas: Deus, no princípio, e o Espírito Santo que se movia sobre a face das águas. Então, duas pessoas. Mas também, no Evangelho de João, vai nos falar que existia outra pessoa junto com Deus e o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 3. É um texto bem conhecido e revelador para a gente entender quem estava no princípio com Deus, com o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é esse Verbo? O versículo 14 nos responde: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, quem é o Verbo? O Verbo é Cristo, é Jesus. Então a Bíblia está nos dizendo que no princípio Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez havia sido feito. Então, quem estava lá no processo de criação? Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. As três pessoas da divindade estavam lá, presentes na criação. Então Deus se revela, como um Deus não trio, mas um Deus triuno, né? A deidade de Deus se revela através das três pessoas. Agora veja bem, pergunta número 4 nos diz assim: o que Deus criou em cada dia? E a partir do capítulo todo de Gênesis, você tem ali a criação de algumas coisas. Primeiro, logo no princípio, no versículo 1, no primeiro dia, do verso 3 a 5, Deus criou a luz, certo? No primeiro dia Deus criou luz. No segundo dia, que vai do verso 6 até o verso 8,
Gênesis. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1 e fique somente nesse capítulo para que você possa entender o que eu estou passando para você aqui. Gênesis capítulo 1, na verdade, a partir do verso 6 até o 8, nos diz o seguinte: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas, e assim se fez. Fez Deus, pois, o firmamento. No segundo dia, Deus criou o céu. Deus vai criar o céu no segundo dia. No terceiro dia, que vai do versículo 9 ao versículo 12, diz assim: disse Deus também: ajunte-se as águas debaixo dos céus em um só lugar. Então, no segundo dia, Deus vai criar ali o ajuntamento das águas, aonde ele vai chamar de mares, e fez separação, a terra seca. Deus vai chamar ali porção água de mar e a terra seca. E no versículo 12 vai dizer o seguinte: a terra, pois, produziu relva que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos cuja semente estava nele, Então Deus criou no segundo dia as plantas, Deus no segundo dia vai criar as plantas. No terceiro dia, no terceiro dia Deus criou as plantas. No quarto dia, que vai do versículo 13 ao versículo 9, ao versículo 19, na verdade, Deus vai criar o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, Deus vai formar os peixes, as aves do céu. E no sexto dia, que vai do verso 24 ao verso 31, Deus vai formar o homem e o restante dos animais terrestres. Então, vamos pegar a ordem. Primeiro dia, Deus cria a luz. Segundo dia, Deus cria o céu. No terceiro dia, Deus cria as plantas, algumas variedade de plantas. No quarto dia, Deus vai criar o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, Deus vai criar aves e peixes, animais marinhos e animais voadores. E no sexto dia, Deus vai criar o homem e animais terrestres, tá bom? Então, no quinto dia, Deus cria animais marinhos, aquáticos, e animais aéreos, que são os passarinhos. Mas no sexto dia, Deus vai criar os animais terrestres, que vai ser o leão, os gatos, os cachorros. Deus vai criar o ser humano, tá bom? E o que Deus fez no sétimo dia? Capítulo 2, versículo 1 e 3 nos diz que Deus, neste dia, Deus criou o sábado e descansou, tá bom? No final, Deus viu que tudo era bom e descansou. Abençoou o sétimo dia e o santificou. Percebemos que o sábado não foi criado para os judeus ou para o povo antigo, que as pessoas falam tanto do Antigo Testamento, mas para as criaturas, o ser humano, logo na primeira semana deste mundo. Então, percebemos aí que logo no começo Deus criou o sábado para toda a humanidade, toda a sua obra que havia sido feita naquele dia, tanto para o animal como para o ser humano. O sábado foi criado para este fim, tá bom? Então, nós vamos ainda entender um pouquinho sobre o sábado logo à frente em alguns estudos. A quinta pergunta: quanto tempo durou cada dia da criação? Queridos, se você ler Gênesis capítulo 1, verso 5, verso 8, verso 13, 19, versículo 23 e versículo 31, um dia não foi 1000 anos, mas foi um dia de 24 horas, A palavra ali é a palavra Ion, que se refere a um dia literal de 24 horas. Então Deus, ele fez todos os dias, um após o outro. Deus criou o primeiro dia, depois Deus criou o segundo dia, e em cada dia Deus foi trabalhando e criando algumas coisas, tá certo? Então Deus fez os dias, mas eram em dias de 24 horas. Então, quando Deus criou os céus, foi em um período de 24 horas, tá certo?
Pergunta número 6, na verdade, diz assim: como foi a criação do homem e da mulher? Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 27 nos diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, de acordo com o verso 7 do capítulo 2, o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Do capítulo 2, versículo 18 a 25, a palavra de Deus nos diz que Deus formou a mulher da costela do homem, né, e deu ao homem a sua companheira. Então o homem, ele é criado do pó da terra, né, com a mistura do fôlego de Deus e o barro, e se tornou um boneco, e ali passou a ser o homem conhecido como Adão. Ok? Qualquer coisa diferente do plano inicial de Deus não é aprovado por ele, de acordo com Romanos 1, 26 a 27. Então, uma união entre duas pessoas de sexo opostos, entre duas pessoas de diferente personalidade, um homem e uma mulher. Esse sempre foi o propósito de Deus. Fugiu disso, está em pleno desacordo com a palavra de Deus. Sétima pergunta: qual era a regra para que eles vivessem eternamente no Éden? Então existia uma regra para que Adão e Eva pudessem ali existir ou viver eternamente. E esta regra ela se encontra no capítulo 2, versículo 15 a 17, que nos diz: eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comesse, certamente eles morreriam. Então a ordem ou a restrição era essa: eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse desde o início até hoje, a questão sempre foi a mesma: a obediência e a confiança em Deus. Quando eles desobedeceram ou não confiaram em fazer aquilo que Deus pede para fazer, ou deixarmos de fazer, estamos cometendo o mesmo erro de Adão e de Eva. Podemos não ter o fruto hoje nas nossas mãos e nem plantado no nosso jardim, mas temos a mesma escolha: obedecer ou não, confiar ou não. Você percebe? É a mesma ordem que temos, que foi dada a Adão, é a mesma ordem que nós temos hoje: obedecer ou não obedecer, confiar em Deus ou não confiar. Embora a gente não tenha o fruto, mas nós temos ali a questão da obediência. Você cumpre ou não os propósitos de Deus. Oitava pergunta nos diz assim: o que a serpente na verdade disse para Eva ou para o casal, né? E qual foi a decisão deles? A serpente disse: é certo que você não vai morrer, né? Isso foi o que a serpente falou. Então Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 6 nos fala ali da comunicação entre a serpente e o casal, e Satanás ali, como primeiro médium, ele faz ali a insinuação de que Deus estava mentindo, e a decisão então de Adão e Eva a partir daquele dia foi de desobedecer. Eles comeram fruto, você conhece a história, eles caem em pecado, ok? A nossa penúltima pergunta diz assim: depois do pecado de Adão e Eva, o que Deus prometeu a eles? Gênesis 3, versículo 15, né? Que um descendente viria, tá bom? Essa é a primeira profecia da Bíblia. Aqui Deus estava profetizando que a mulher, que é um símbolo do povo de Deus, teria uma inimizade com a serpente, que é Satanás. Essa mulher teria uma semente, uma referência, no caso aqui, a Jesus. A semente, no caso, é ele. No caso, Jesus seria ferido, uma referência à sua morte na cruz, né? Pelos nossos pecados. Mas essa ferida não seria uma ferida de vitória, pois ele é apresentado como um ferido no calcanhar. Jesus de fato morreu, mas ele ressuscitou. Já a serpente teria sua cabeça esmagada, o que representa uma ferida mortal, ou seja, dessa batalha Jesus seria vencedor e a serpente seria derrotada. Embora a notícia que
Jesus nasceria, nós saímos vitoriosos com ele, ok? Então Jesus vence o pecado, Jesus venceria as tentações para nos dar novamente o Éden. E a nossa última pergunta diz assim: o que Deus fez na verdade com Adão e Eva, né, quando eles pecaram? Então, Gênesis 3:21, Deus dá a promessa, né? Deus não desistiu de Adão e de Eva, Deus mostrou o plano da salvação. Então, para aqueles que acreditam que Adão e Eva se perderam, tá aí uma ênfase, né? Adão e Eva não se perderam. Adão e Eva, eles continuaram acreditando na promessa que Deus tinha para eles, e Deus deu para eles a plena certeza de que eles um dia, através do sacrifício de Jesus, seriam salvos, ok? Quero ler para vocês agora aqui algo bem interessante que nos diz assim: algumas religiões pensam, né, e acreditam que Deus é o Criador do mundo e creem que Ele fez por meio da evolução. Isso é um erro. Isso claramente está errado, pois o relato da criação e da queda do ser humano dão base para toda a Bíblia. Se Deus não criou o mundo, como diz o relato de Gênesis, então Adão e Eva teriam existido. Então Adão e Eva, na verdade, não teriam existido. Então Deus não teria apresentado a ele o plano da salvação, e nós não saberíamos de onde surgimos, nem de onde surgiu o pecado. A história do personagem como Noé, Abraão, Jacó e o próprio Adão não faria sentido, e muito menos o fato de Deus ter escolhido um povo. Assim, toda a Bíblia seria desacreditada, assim ela não teria valor, assim como todos os autores bíblicos que falam sobre a criação e todo o plano da salvação como nós o conhecemos hoje. Então, dizer que nós viemos da evolução, dizer que o Big Bang foi na verdade algo real, é desacreditar ou trazer um descrédito à palavra de Deus. Se você acredita nessa questão, você não pode acreditar num Deus criador, né? Deus não criou todas as coisas. Adão e Eva, Jacó, Abraão não existiram. Então, se principalmente Abraão não existiu, então nós não somos filhos de Abraão pela fé. A esperança da volta de Jesus é uma mentira, você percebe? Então, você acredita que Deus criou o mundo perfeito em 6 dias e no 7º dia ele descansou, que ele colocou árvores, o conhecimento do bem e do mal, para que o ser humano tivesse a liberdade de escolher, e que essa liberdade do ser humano que nós temos hoje, pois ele decidiu não confiar em Deus, mas Deus, com o seu infinito amor, criou um plano para que pudesse um dia voltar a ter um contato novamente com o ser humano, e esse plano é chamado de o plano da redenção. Então você crê que Deus, mesmo após o pecado, Deus procurou o ser humano, Deus mostrou um plano redentivo para que ele pudesse um dia voltar novamente a ter aí um contato especial com Deus? Você crê nisso? Então, se você crê nisso, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, entendendo que Ele é o nosso Criador. Então a evolução ela não tem nenhum sentido quando nós olhamos para a Bíblia. Oremos. Querido Deus, obrigado por nos mostrar a verdade. Nós descobrimos hoje que o Senhor criou todas as coisas, inclusive o sábado, para o nosso deleite, para o nosso descanso. Nos ajude a sempre nos manter fiéis nessa verdade. Nós te oramos pedindo perdão do nosso pecado em nome de Jesus. Amém. O nosso próximo estudo será o grande mistério. Como foi que surgiu o mal? Da onde nasceu o mal? Será que Deus é criador do mal ou não? Então nós vamos ver esse próximo estudo amanhã. Nós vamos estudar sobre a origem do mal. Amém? Fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu joinha, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Em nome de Jesus. Eu te espero amanhã.